Olá, minha gente! Mais uma live. Hoje vamos conversar com o Léo Bauer para falar sobre visibilidade trans, um tema que a gente precisa discutir, né? Levar informação, primeiro de tudo. Então vamos chegando. Hoje vamos conversar com o Léo Bauer, um querido amigo. Agradecer o André que tá entrando, o João. Vamos ter alunos, né, da Estácio aí entrando na live. Podem mandar perguntas, tá? Que a gente vai responder. Alunos da Estácio, um abraço para todos, né, que estão entrando aí na live e vão participar hoje com a gente aqui para conversar com o Léo Bauer sobre visibilidade trans. Né? Entrem aí, mandem suas perguntas que a gente vai responder na medida do possível. Vamos aguardar ele aqui. Quero agradecer a todo mundo que está entrando. Tiago, Matheus, muito obrigado. Aguardando aí o Léo entrar. Vamos esperar um pouquinho. Ele já entrou aqui. Vou mandar o convite para ele aqui. A gente conversar um pouquinho. E tirem suas dúvidas. Esse é o momento. Olá, meu querido. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como é que é essa quarentena aí? Tá daquele jeito, tô trabalhando, né? Tá trabalhando, né? Tô Não trabalhando. Não entendi. Primeiro, Léo, quero te agradecer por estar aqui com a gente, né? Ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. E quero que você se apresente para o pessoal que não conhece. Então, beleza. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Léo, tenho 29 anos, sou homem trans desde que me conheço por gente. Estou no processo de transição há um pouco mais de 3 anos, entre trancos e barrancos. E desde então sempre militando pela causa, tanto trans quanto LGBTQI+. E como é que foi, Léo? Conta pra gente entrar no nosso papo de hoje, esse processo de descoberta e de aceitação, né, de ser um homem trans. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre vi que tinha algo diferente em mim. Eu não conseguia me encaixar no padrão que a sociedade costuma ditar. Eu não conseguia me olhar no espelho e me identificar dentro desse padrão, desde criança. Eu tenho memórias assim de muito pequeno que eu já tinha esse conflito comigo. Só que naquele tempo, enfim, era um assunto que não era falado, né? Na minha cabeça nem existia uma pessoa como eu cheguei a achar que eu estava ficando louco, né? E, enfim, quando eu tive esse entendimento do que é uma pessoa trans, eu tinha os meus 23, 24 anos de idade e fui começar o processo de transição, no caso, o processo hormonal, com 26 anos. Hoje você está com quantos anos? Eu faço 29 em junho agora. E foi difícil para a família? Como é que foi esse processo de tomar medicamento? Foi tranquilo? Como é que foi? Na verdade, assim, de começo, a figura mais masculina, minha família já estava habituada. Até porque eu já tinha cortado o cabelo, minhas roupas eram todas masculinas. Isso desde os meus 18 anos, né? Mas enquanto jovem também eu não era muito chegado em coisa muito feminina. Mas a gente tinha que usar o que os pais mandavam a gente usar, então a gente usava.
Mas, assim, de início, mais a minha mãe, né, e assim, meu pai, eles não entenderam muito bem o que era uma pessoa trans, né? Sentei, conversei, mas eu não tive, graças a Deus, nenhum tipo de resistência da parte deles, né? Na verdade, eles tinham uma certa preocupação devido ao preconceito, devido também à questão hormonal, de saúde, né? Então, essas eram as preocupações deles, mas eu, diferente da grande maioria, eu tive apoio da minha família. Sim. É muito importante, né, esse apoio da família, porque a gente vê, principalmente em Petrópolis, que é uma cidade pequena, as pessoas não têm muito conhecimento dos direitos, nem do tratamento, aí gera aquele preconceito, né? Você não é de Sim. Petrópolis, né? Eu digo que eu sou natural de Petrópolis, né? Eu nasci em Barra do Piraí, mas muito jovem eu mudei para cá. Só que eu tive uma experiência, vivi numa cidade grande, né? Aonde as coisas elas funcionam de forma bem diferente do que em cidades menores, né? Apesar de eu não achar Petrópolis pequeno, mas a cabeça de Petrópolis é uma cabeça de cidade pequena. Você sofreu muito, tem alguma situação que tenha te marcado de preconceito? Ah, várias, várias situações assim. É, Bom, eu acho que duas que mais me marcou assim, uma delas foi no meu ambiente de trabalho. Eu tive cuidado de sentar, enfim, com a dona do estabelecimento que eu prestava serviço, né? Tive cuidado de falar o que que era, qual o processo que eu iria passar. Enfim, a empresa ela estava ciente disso, né? E também isso não iria influenciar no meu lado profissional, de forma alguma. Porém, eu tive uma situação muito complicada que veio uma gerente nova para a empresa em que eu prestava serviço e essa gerente ela praticou assédio moral comigo, transfobia, ao ponto que eu acabei desenvolvendo alguns problemas de saúde mesmo, né? Além da própria depressão, né? Eu desenvolvi um problema de pele muito grave por conta da questão emocional. Eu tive até que fazer a interrupção da minha terapia hormonal, né, para poder tratar da lesão, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a minha lesão, ela me deixou uma cicatriz enorme de uma ponta a outra do peito, assim. Eu, por sorte, não fiquei com lesão, assim, cicatriz no rosto, mas foi um processo de acne muito severo, né? Que acabou me atacando devido ao assédio moral que eu tive. E outra situação que me marcou muito, que conciliou com esse mesmo período, né, de problema de saúde e do assédio moral, foi no atendimento de uma doutora no SUS, né? Eu doente, procurando ajuda, infelizmente não tinha muitos recursos financeiros na época, fui buscar ajuda no SUS, né, de um dermatologista. E ela foi extremamente preconceituosa comigo, enfim, transfóbica mesmo, me tratou com descaso, com desprezo, enfim. Então foram as duas situações que realmente me marcaram muito. A gente tem uma pergunta aqui do Joe87. Qual é a sua visão religiosa sobre a relação da transexualidade, né? Olha, eu penso da seguinte maneira: eu sei que cada religião ela tem a sua doutrinação, né? E eu acredito que existem muitas religiões pelo fato das pessoas serem diferentes e terem pensamentos diferentes. O que eu penso é o seguinte: eu acho que Deus, eu acho não, eu tenho certeza. Deus para mim é amor, é respeito, é empatia pelo próximo. Para mim isso é Deus, independente da sua religião. Existem algumas doutrinas que de certa forma se apropriam de textos embasados com vivências passadas, né? E acabam tirando aquilo como via de regra. E eu não estou aqui nem para ser preconceituoso, até porque eu respeito todas as religiões, a partir do momento que elas respeitem também a minha conduta e minha vida, né? Então eu acredito que assim, se Deus permite pessoas como eu
de estarem no mundo, por que você teria algum tipo de resistência para respeitar e dar amor a essa pessoa? Eu acredito. Desculpa te cortar, Pedro, Pode mas falar. eu, mas eu acredito que pessoas como eu, não dizendo que eu sou a melhor pessoa do mundo, até porque eu também tenho as minhas falhas, mas eu acredito que pessoas como eu é, vieram ao mundo para ensinar a você o que é realmente amor ao próximo. O que é amor ao próximo? O que é respeito? Sabe? Será que Deus ele não se manifesta nessas pessoas para ver se realmente você tem amor ao próximo? São perguntas assim que eu jogo. Com certeza, Léo. E a gente precisa, né, cada vez mais levar essas discussões, né, para espaços diferentes, né? Sim, com certeza. Ô, Léo, agora me conta um pouquinho como é que foi essa transição da mudança do nome social, né, que a gente chama. Porque É, pode falar. tem muita dificuldade, muita gente não tem essa informação de que tem esse direito, né, dessa Sim. mudança desse nome. Como é que foi pra gente? Olha, se eu não me engano, o uso do nome social ele é permitido desde 2017, né? Ele começou pelo CPF, a pessoa podia fazer a inclusão do nome social no CPF, eu acredito que foi um dos primeiros documentos que deu essa possibilidade, né, para a pessoa trans. E em seguida teve a identidade, aí veio o título de eleitor e por aí foi. Hoje em dia, existe ainda a possibilidade de você botar o uso do nome social e também existe a possibilidade de você fazer a retificação direto em seu cartório de registro, sem ter a necessidade de você abrir um processo, né? É um processo, assim, burocrático no sentido da quantidade de documentos que você tem que reunir, né? São diversas certidões, mas eu digo que assim, boa parte delas você já consegue a custo zero. Quando eu fiz lá atrás, que foi bem no começo, eu tive que pagar por boa parte dessas certidões, mas pelo que eu já vi de muitos colegas, isso daí caiu um pouco, né? E assim, é um processo simples, porém que exige uma certa dedicação para você reunir essas certidões, né? É um assunto bem amplo, Pedro, falar de cada um desses pontos assim. Então, Sim. assim, o que eu aconselho de quem estiver assistindo e tiver com interesse de estar fazendo esse processo, se quiser me procurar no privado, eu tenho todo o cuidado de estar explicando passo a passo de como conseguir cada uma das certidões. Mas para você, especificamente, foi difícil a mudança de nome? Você sofreu algum preconceito de não ter chamado pelo nome social? Como é que foi, Ah, assim, não. Assim, para eu trocar os documentos, assim, a única dificuldade que eu tive mesmo foi para reunir as certidões, os documentos, né? Mas no dia a dia, sim, eu tive alguns eventos que as pessoas não me respeitavam, quanto ele. Até porque, assim, logo no começo, o que que a sociedade exige? Um estereótipo 100% masculino. Voz grossa, pelo na cara, né? Enfim, tem um padrão que a sociedade dita do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, né? E por mais que eu me colocasse, né, que eu me apresentasse como, infelizmente eu tive em alguns momentos, como restaurante, enfim, locais que as pessoas não me respeitavam, mas que eu entendi que assim, não é que a gente quer arrumar confusão em todo lugar que a gente vai, é que a gente tem que se impor para ser respeitado. Enquanto a gente não se impor, as pessoas não vão nos respeitar. E isso daí eu tive que aprender com uma experiência muito ruim que eu falei para vocês, que foi com a empresa que eu tive aquele assédio moral que eu sofri. De repente, se eu tivesse me imposto, não teria evoluído daquela maneira. sim. E, Léo, uma curiosidade que eu tenho, até porque a gente aqui nessa live tem alunos de educação física que estão fazendo
uma disciplina chamada diversidade sexual, né, de gênero, aprendendo a lidar Uhum. com esses novos, né, modelos, vamos dizer assim, que não é esse nome, mas assim, não estou achando o nome melhor, Uhum. que não são costumes, né, na vida social de todo mundo, né? Hoje em dia é o que está se falando mais. Mas, assim, uma questão que eu quero levantar aqui é, por exemplo, a questão dos banheiros, né? Por exemplo, você vai numa academia, por exemplo, já que a gente tem alunos de educação física aqui assistindo a nossa live, quero agradecer. É, você vai numa academia, por exemplo, né? E, assim, muitos têm dificuldade de, tipo, em direcionar, tipo, qual banheiro eu vou direcionar o aluno, ou para onde ele se sente mais confortável, entendeu? E você passou por uma situação parecida dessa ou não? Ou tem amigos? Olha, eu assim, não que eu tenha percebido que alguém me olhou de cara feia, né? Mas eu sempre fui no banheiro que eu me senti bem, entendeu? E eu não tive nenhum tipo de. Pelo menos eu não percebi, entendeu? Eu não vinha perceber. De preconceito com as pessoas quanto a usar o determinado tipo de banheiro, entendeu? Mas o que eu aconselho para, por exemplo, estabelecimentos, né? A pessoa, ela vai em um banheiro que ela se sinta bem, entendeu? Assim como eu fiz. Vamos supor que uma pessoa trans chega, se matriculou na sua academia e ela venha te perguntar: poxa, eu sou trans e tal, qual banheiro que eu devo ir e tal. A resposta correta a se dar é o que você se sentir melhor. É o que você se identificar, é onde você se sentir confortável para isso. Até porque aquela cabine ali é individual, né? Ninguém vai com É, você. ninguém vai ver nada que está acontecendo ali dentro. E a gente tem que respeitar, né, a identidade daquela pessoa. Não, com certeza, com certeza. Foi o que eu te falei, Pedro. Eu não senti nenhum tipo de resistência. Talvez eu não percebi, mas eu sei que muitas pessoas já passaram por isso, principalmente banheiros públicos, tipo de rodoviária, enfim, esses locais onde sempre fica alguém ali fiscalizando, né? E é muito desagradável mesmo. A gente teve o caso, se eu não me engano, acho que de uma mulher trans, acho que foi aonde? No Nordeste, que ela foi É, arrancada o do 10. banheiro. Enfim, existe até lei para isso, tá, gente? Então, assim, não se coloque em uma situação que você vai constranger a pessoa, você vai levar um processo e você vai perder esse processo, porque existe lei para isso, né? A gente não vai para o banheiro para fazer alguma outra coisa que não seja o que vocês normalmente, cisgêneros, fazem, que é a Necessidade básica, né? necessidade. Exatamente. É bem Então, isso. gente, é muito importante a gente estar tendo esse papo aqui, porque para esclarecer, né, Léo, a gente ainda tem muito preconceito. Ainda mais aqui em Petrópolis, que é uma cidade, né, que tem a sua pluralidade, mas ela é conservadora, não todo. Ela tem uma raiz conservadora, né, que Uhum. pessoas como eu, como você e outras pessoas estamos tentando mudar esse olhar, né? Com certeza, mas é aquele trabalho de formiguinha, né? Que a gente tem que fazer. Com certeza. E, Léo, você tá, você tá fazendo tratamento ainda ou você parou? Como é que tá o seu tratamento? Esse tratamento, ele tem que perpetuar para a vida toda ou ele tem que chegar num momento que ele estabiliza? Como é que é? Conta pra gente mais detalhado. É, bom, eu estou na terapia hormonal, né? Você perguntou isso por causa do período de pandemia? Isso, até por isso mesmo, né? Como é que Entendi. funciona esse tipo de tratamento? Bom, eu estou em acompanhamento, o meu médico ele não parou, né? Obviamente tem que se tomar todos os cuidados que tem que tomar devido à transmissão do vírus, né?
E o tratamento é assim, eu não gosto de usar o termo tratamento, porque parece que eu Qual é o sou teu doente, né? mentira, mentira. Não tô aqui pra É, aprender. é tranquilo, não, não falei por mal também não. Não, mas É, é bom isso, é bom. A gente tá aqui para aprender todo mundo, aliás. isso. O acompanhamento que eu faço é a terapia hormonal para o resto da vida, né? O homem trans quanto a mulher trans, ela vai ter que fazer, ou ele vai ter que fazer, durante a vida inteira, né? E daí isso varia muito de organismo para organismo, né? Não dá para fazer tipo uma receita básica e Não todo é mundo receita seguir de bolo, aquilo. né? Não, na verdade é muito sério. Assim, eu sei que muitas colegas também, não fazem esse acompanhamento devido a condições financeiras. Infelizmente, cidades pequenas, a grande maioria não tem implementação no SUS, né, de Acho acompanhamento. que Petrópolis tem ou não? Acho que não, né? Não, ainda não tem isso implementado. Isso foi regulamentado no SUS há bastante tempo já, só que na época em que isso ocorreu, se eu não me engano, eu acho que foi na época que era o Paulo Mostrange prefeito, não me recordo exatamente, mas já faz um bom tempo. Ele alegou que isso era uma questão cultural e não de saúde pública. Então, por esse motivo não foi implementado, entendeu? Daí, infelizmente, os profissionais eles não estão preparados. Eu vou te dizer, Pedro, que até no particular não tem profissional habilitado para estar fazendo um acompanhamento de qualidade, que não seja experimental. É, né? A gente tem uma referência para tratamento, né, sobre transexualidade em São Paulo, né? Um polo de referência que as pessoas buscam, né, no São Paulo. É, Tem, o principal, assim, que é o que tem o maior nível de desenvolvimento, né, é São Paulo. Mas no Rio também tem, né, que no caso é na faculdade, né. Mas, assim, a demanda é muito grande para o número de profissionais que tem, né. Eu tenho alguns amigos que fazem acompanhamento por lá e, como eu disse, essas pessoas elas também servem como um certo experimento, porque é um tipo de laboratório específico que desenvolveu um tipo de hormônio sintético que está usando essas pessoas para testar esse hormônio, né? Então, assim, obviamente elas vão ter todo o acompanhamento, tudo bonitinho, todos os médicos disponíveis, mas de certa forma você também está passando, você está sendo uma peça de experimento, né? Você está experimentando um medicamento para ver se ele funciona ou não e quais as possíveis reações que ele pode desenvolver. e se não funcionar, tem que procurar um médico novamente, passar pelo todo o processo de novo. Como é que funciona? Olha, caso haja algum tipo de reação adversa e tudo mais, eu acredito que eles devam indicar um outro tipo de medicamento, né? Até porque a pessoa ela já está dentro da linha de todo o processo de estudo, né? Mas basicamente é assim que funciona. Em São Paulo que o processo ele é um pouco melhor, até porque eles têm uma rede e também tem aquela vontade política, né? De fazer as coisas acontecerem ali. Sim, a gente vê, né, que Petrópolis ele está muito atrasado nesse aspecto, né? Como você falou, quando o governante na época falou que era um problema cultural e não de saúde pública, né? Que na verdade é um problema de saúde pública, sim. Né? A gente tem uma população trans, até diria, de grande quantidade em Petrópolis. Eu conheço algumas e alguns, como você, que, né, às vezes não tem dinheiro para pagar um tratamento particular, às vezes começa o tratamento e aquele remédio não faz bem, aí não quer dar continuidade, aí se sente mal, aí é um conflito muito grande, né, Léo?
É muito difícil, foi o que eu disse. Felizmente, as pessoas elas não têm condição financeira para isso e acabam fazendo por conta própria. E é muito perigoso. É muito perigoso porque o hormônio ele mexe com tudo no nosso corpo. Tudo. Desde taxas como, sei lá, glóbulo vermelho, colesterol, como com o seu psicológico também, né? Sim. Existem efeitos colaterais, né? Então tem que ter todo um acompanhamento multidisciplinar para que você consiga fazer uma transição de forma saudável. Esse acompanhamento inicial dura quanto tempo para você começar a fazer o tratamento? Você diz o que? Psicológico? De um psicológico, para você começar a usar o hormônio demora um tempo, né? Aí, Olha, há um tempo atrás existia uma norma, né, de que obrigava uma pessoa trans, né, a ficar pelo menos 2 anos em terapia com psicólogo. Hoje em dia isso não existe mais, não existe mais essa exigência. Muita burocracia foi quebrada, mas também foi quebrada muito para quem pode pagar, né? No SUS ainda continua bem burocrático. E em relação ao tempo de terapia, de uma forma geral, isso varia de pessoa para pessoa, né? Isso depende de como o indivíduo está em relação à sua identidade de gênero, né? O processo de transição que você passa para a parte hormonal, né? Para o segundo passo, que seria a terapia hormonal, ele vai acontecer a partir do momento que você tem o entendimento de quem é você enquanto ao seu gênero, né? sim. Muitas pessoas, por conta de ter tirado essa obrigatoriedade de ter acompanhamento psicológico, elas partem diretamente para o hormonal. Se você for pedir a minha opinião em Isso é relação a isso, perigoso, né? É se bem você perigoso. se você for pedir a minha opinião, até por experiência de vivência, eu aconselho essa pessoa a fazer sim um tempo de terapia, de psicanálise. Acredito que toda e qualquer pessoa tem que fazer pelo menos uma vez na vida isso, porque sempre existe algum ponto que precisa ser trabalhado. E o que acontece? O hormônio ele tem um período que é um efeito colateral que deixa a pessoa introspectiva, deixa a pessoa fechada. E daí, se você tem algum problema, alguma coisa mal resolvida no seu psicológico, é o momento em que gera alguns gatilhos, né? Então, você precisa ter esse cuidado. E também para você trabalhar a sua mente para começar a aceitar e entender as mudanças, né? Sim, O sim, espelho e não se enxerga. sim. E como é que foi para você o primeiro olhar no espelho depois da transformação, assim, hormonal? Foi a melhor coisa do mundo. Foi a melhor sensação do mundo. Mas é aquilo que eu disse, Pedro. Foi um processo meu de eu entender que tinha alguma coisa diferente comigo e que eu precisava fazer alguma coisa para eu me sentir melhor. E também fiz também acompanhamento psicológico. Então, assim, é todo um trabalho. Não é simplesmente eu vou injetar o hormônio e vou mudar, né? Tem uma pergunta aí, Léo, não sei se você está conseguindo ler as perguntas, mas eu estou vendo aqui uma pergunta da Simone. Uhum. Né? Você conseguiu visualizar aí? Não, não. Pode falar para mim, por favor? Eu estou tentando ler aqui, que passa rápido aqui, eu vou ler aqui. É o Marcos, né? Tipo, minha esposa, minha pergunta é o seguinte, né? Peraí que eu tô tentando ler aqui, gente, pra entender que sua vida profissional, social e pessoal durante esse tratamento e ao longo e ao longo prazo. E como é que foi? Ele quer saber, na verdade, ela, né, a Simone, obrigado pela pergunta. Ela quer saber como é que foi, né, a sua vida profissional e pessoal ao longo do tratamento, né? Como é que está sendo ao longo prazo? Como é que você lidou com isso?
Bom, em relação à transição no meu ambiente profissional, a princípio não foi positivo, como eu contei para vocês a minha experiência, né? Que foi naquela empresa algo assim que eu resolvi dar o start, né, do processo de transição. Mas depois dessa situação, em relação ao mercado de trabalho, até mesmo por eu me portar e me apresentar enquanto Léo, pelo menos dessa empresa que eu estou hoje trabalhando, eu fui muito bem respeitado, na verdade, né? Em relação à família, de início existe uma certa dificuldade, mas ela é até compreensível, né? Pelo fato de eles estarem o tempo inteiro, até aquele momento, eles me viam como uma pessoa, eles me chamavam como uma pessoa, me tratavam de uma maneira. E a Sim. partir de então, eles teriam que mudar. Por mais que aquilo dentro de mim já tivesse modificado conforme o tempo, para eles, naquele momento, aquilo era novidade. Então, de início, houve uma certa dificuldade, mas não uma dificuldade por resistência ou por maldade deles, e sim por questão de falta de hábito mesmo, né? De estar me tratando enquanto ele, enquanto Léo. No meu ambiente de trabalho, nessa empresa atual, eu não tive nenhum tipo de desrespeito em relação a essa parte do gênero, e é isso. E durante o tratamento, você sentiu algumas alterações de humor, assim, sente algumas coisas, mexe com o humor, mexe com o libido, como é que é isso durante... Não, mexe, assim, você aumenta um pouco a questão da irritabilidade, mas não é que você fique uma pessoa agressiva, isso varia de pessoa para pessoa. Se a pessoa ela já é agressiva naturalmente, isso só vai ficar um pouco mais latente, né? É, Algumas pessoas, assim como eu de início, meu apetite em relação à comida aumenta um pouco, em relação à libido aumenta também, até porque o seu pico hormonal está lá em cima, é como se eu estivesse vivenciando a minha adolescência de novo, né? Eu estou vivendo uma segunda puberdade. Então é assim como adolescente, o libido está lá em cima, enfim. Em relação à distribuição de massa corporal muda, né? Você começa a desenvolver a distribuição de massa ela modifica, né? A distribuição começa a ser mais masculina, né? Então começa a secar mais num lugar, aumentar mais outro lugar e assim vai. Legal, Léo, porque é importante, né, a gente esclarecer essas dúvidas, né, que todo mundo deve ter, né, porque como eu falei no início, é um assunto novo que a gente tem que levar em pauta, não é novo para a gente que está na luta aí sempre, Uhum. Com mas certeza. para a sociedade em geral é um assunto novo. E é muito importante você estar aqui esclarecendo essas dúvidas e uma diferenciação que a gente tem que pautar aqui, né? Que uma coisa é a diferença da mudança de sexo. Não necessariamente você tem que mudar o sexo para você iniciar o tratamento, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Sim, sim. Na verdade, você não precisa, a pessoa trans, ela não precisa tomar qualquer tipo de hormônio para ela ser trans. Existem muitas pessoas que, por algum motivo de saúde, não podem fazer uso do hormônio, ou porque simplesmente não sentem a necessidade disso, né? Uhum. Mas isso não as fazem menos mulheres ou homens, por isso, né? Você já é a partir do momento que você se vê e que você se entende. A primeira mudança que acontece é aqui, ó, Na cabeça, ó, né? entendeu? As outras mudanças, isso vai de acordo com o seu desconforto, né? De você se olhar para o espelho e você não conseguir se enxergar, você não se sentir bem com isso.
Porque há muito essa confusão, né, Léo? É legal a gente explicar. Tipo, você é só. Como? Você não é trans, você não mudou de sexo. Na verdade, uma coisa não interfere na outra, né? Não interfere na outra. É porque o que acontece? Infelizmente, é aquilo que eu falei. A gente segue um estereótipo padrão que a sociedade dita do que é ser homem e do que é ser mulher, né? Também é um assunto que deve ser falado, por exemplo, um homem trans bissexual, um homem trans gay, É, um momento trans gay, exatamente. Que, né? Porque o que acontece? O gênero não tem a ver com a sua sexualidade, com quem você se relaciona, sim, né? Eu posso ser um homem trans que me relaciona com outro homem. Quem eu me atraio é diferente do gênero que eu tenho. É a mesma coisa um homem cis ou uma mulher cis. O que é o termo cis? É a pessoa que nasceu e que se sente confortável com o gênero que foi imposto de acordo com a genitália. Isso é uma pessoa cisgênero, né? Então, assim, se uma pessoa cisgênero pode ser gay, lésbica, bissexual, pansexual, assexual, uma pessoa trans também pode ser. com certeza. E, Léo, é importante falar também, o Léo é casado, né? Casou recentemente, um casamento lindo, tirou uma foto linda. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Como é que foi a entrada dessa parceira na sua vida, né? Sua parceira de vida e de luta também. Conta um pouquinho pra gente. Bom, foi. Eu digo que ela também veio para quebrar alguns tabus meus, porque não é porque a gente é desconstruído que a gente não tem tabu para quebrar. Bom, eu conheci ela num aplicativo de relacionamento, Tinder, bem romântico, só que não. É, E ela é uma mulher cis, heterossexual. Ela nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento lésbico ou com um outro homem trans, né? Tá aí o tabu e a insegurança que eu tinha. Mas em nenhum momento ela foi preconceituosa comigo, né? Desde o início, ela sempre me aceitou de boa, me respeitou até porque veio conversar comigo de boa. E foi indo, foi indo. Ela se dói quando acontece qualquer situação comigo, ela luta junto comigo. E para mim, o meu casamento foi assim um marco em que muitas pessoas dizem que pessoas como eu só querem saber de bagunça, de promiscuidade ou coisa do tipo. Na verdade, não. Nós também construímos família, nós também temos família e nós também amamos de verdade. Com certeza, Léo. Eu tô lendo aqui alguns comentários, né? Pessoal falando que a verdade é que a sociedade precisa entender e lidar melhor com essa questão, né? Que ainda é muito novo e precisa ser melhor explicado, né? A gente precisa colocar em pauta, né? É o que a gente estava falando aqui. Uhum. Isso daí é um problema muito sério da sociedade. Tudo que é pouco falado é mal resolvido, né? E infelizmente as pessoas que estão no poder, né, os políticos, em grande maioria, não vou dizer todos, né, que tem alguns que levantam a nossa bandeira, infelizmente eles não esboçam nenhum interesse para estar levantando esse assunto em questão, né? Eles acreditam que por ser minoria a gente não tem voz. E é por isso que trabalhos como esse que o Pedro está fazendo, está botando em pauta, falando, assim como alguns outros grupos que eu faço parte, a gente vem falando sobre isso, pois é um assunto que tem que ser falado, né? Muitas pessoas pecam pela falta de informação, né? Então, realmente é um assunto que tem que ser falado com uma certa persistência para que as pessoas passem a nos enxergar
e passem a nos respeitar também. Com certeza, Léo. É, em relação à família da sua noiva, que eu quero mandar até um beijo para ela, né? Que ela deve estar nos assistindo, se não vai nos assistir depois. Um beijo para ela, uma querida. Você sofreu muito preconceito com a família da sua noiva ou não? Foi de forma tranquila? Como é que foi pra Ah, você? houve uma certa, digamos, resistência, porque também o assunto era novo, né? E houve essa resistência, sim, não tenho por que mentir, mas é porque realmente era um assunto muito novo. Assim como a família dela também tinha preocupação em relação ao preconceito, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, existem muitas pessoas cruéis na sociedade, Sim. né? E houve essa resistência, sim. Infelizmente, uma pessoa da família da minha esposa até hoje não tem um relacionamento que tinha antes com ela por conta disso, né? Eu sinto muito pela minha esposa e também sinto muito por essa pessoa, porque de certa forma ela também deve estar sofrendo com a ausência, né, da convivência com ela, por conta de um preconceito que foi construído na cabeça dela durante anos e que não se permite vivenciar novas experiências e entender que o mundo é muito maior do que ela pensa que é. Com certeza, Léo falou tudo, falou bonito. Né, tem aqui um posicionamento, né, falando assim, na verdade, a psicoterapia é que abre desejo de busca por psiquiatras, né? Mas assim, eu não entendi muito o posicionamento, mas é importante a gente diferenciar, né? A terapia psicológica por terapeuta, por psicólogo, de terapia por psiquiatra, Uhum. né? Porque há muito essa confusão também, né? Não, é. Para você fazer um tratamento de transição é necessário, né, um laudo médico, então é um laudo psiquiátrico, né? Bom, na verdade, o que eu precisei pegar para dar início à transição, assim como os meus colegas, em relação à terapia hormonal, foi um laudo, mas era um laudo da psicóloga. Eu não descarto a possibilidade do psiquiatra, não, até porque isso varia de pessoa para pessoa, né? Existem pessoas com necessidades diferentes, né, de acompanhamento. No meu caso, bastava a psicanálise com a psicóloga, enfim, né? E foi através da declaração dela, do laudo dela, que eu entreguei ao meu endocrinologista e dei início à terapia hormonal. Porque, tipo, a psicóloga, então, pode fornecer esse laudo, ou então Pode. varia de pessoa para pessoa. Perdão, não entendi. A psicóloga pode fornecer esse laudo, ou Pode. então varia de pessoa de Não, a tratamento. psicóloga pode fornecer esse laudo, sim. Mas o que eu quis dizer com isso foi o seguinte: eu não descarto a necessidade do psiquiatra, porque isso varia de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa tem uma necessidade, dependendo da pessoa, ela faz uso de um determinado tipo de medicamento, que dependendo da reação com o hormônio, pode gerar alguma coisa ruim. Então, assim, isso varia da necessidade de cada um. Né? Porque é muito importante ter esse trabalho de rede, né? Quando você vai passar por um processo de transformação, um trabalho de rede, de médico, de psiquiatra, de psicólogo, né? E é É, muito importante a gente lutar por essas políticas no SUS, né? com O certeza. sistema de saúde que ainda não abraçou essa causa da forma que deveria, que é um problema Não, de saúde pública, sim. com certeza, porque infelizmente assim, a partir do momento que a pessoa ela começa a fazer uso do hormônio por conta própria, ela pode desenvolver outros problemas de saúde, né? Ela pode ter muitos problemas de saúde. É, enfim, desde uma coisa simples, que é uma acne, dependendo do grau da acne,
como problemas cardíacos, você pode, por exemplo, ter problemas de neurisma, e isso assim, com superdosagem, sem acompanhamento, enfim. Assim como todo e qualquer medicamento que o uso ele não seja acompanhado pelo médico, por um médico, um profissional, você pode desenvolver determinados tipos de doenças, né? Porque é um uso prolongado. Então, por isso que há necessidade de um acompanhamento. Com certeza, né? E de um cuidado ali também. Porque é muito Sim. perigoso. Eu conheço pessoas, inclusive em Petrópolis, que fazem o uso desse medicamento sem o acompanhamento. E, né, mais para frente pode causar danos irreversíveis. Até o uso irregular do hormônio pode acarretar em a pessoa nunca mais poder fazer o uso dele. Então, quer dizer, você não fazer um acompanhamento e acabar desenvolvendo um determinado tipo de doença pode implicar você nunca mais poder fazer o uso dele. Então, é muito sério. Você não vai chegar no seu objetivo porque você não está seguindo um ciclo correto do medicamento e você vai ter a frustração de nunca mais poder usá-lo, né? Com certeza. Léo, eu queria que você deixasse assim, um recado final para as pessoas que, né, conhecem pessoas que estão passando por essa situação, né, e querem ajudar de alguma forma. Assim, qual é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo é o apoio, o acolhimento, né? Nós nos sentimos muito frágeis, né? Porque a gente se sente desamparado, a gente sente a necessidade de mudar ao ponto da gente não suportar mais estar do jeito que está. A sensação é como se a gente estivesse preso no nosso próprio corpo, né? É muito ruim essa sensação. E achar que todo mundo vai te julgar, que não vai existir espaço para você na sociedade. Então, o primeiro passo é você dar o seu apoio a essa pessoa, né? E o segundo passo, você enquanto amigo, enquanto familiar, é auxiliar essa pessoa de alguma maneira, sendo com conversas, né? A que essa pessoa ela faça um processo de transição seguro, né? E não coloque em risco a vida dela. Esse é o conselho que eu dou, né? Todo amor e carinho, afeto, nunca é demais, principalmente para uma pessoa que vai estar passando um processo de transição. Toda transição passa uma sensação de vulnerabilidade. Então é muito importante que a pessoa se sinta acolhida. Ô, Léo, aqui temos mais algumas perguntas perguntando do seu processo de escola. Como é que foi? Né? Se você sofreu muito preconceito, né, com professores, como é que foi esse processo? Quero agradecer a pergunta aqui, viu? Muito obrigado. E conta um pouquinho pra gente. Bom, em relação a colégio, eu comecei a minha transição depois que eu já tinha me formado já no colégio. Atualmente eu faço um curso no Senac e normal, tranquilo o tratamento, com respeito, mas enfim, tive uma experiência, não comigo, né? Um caso de um jovem, menino trans, estudante de escola pública na cidade, e eu tive que ir junto com uma assistente social, conversar com a direção da escola, pois não estava havendo o respeito em relação à identidade de gênero desse adolescente. Era um adolescente que já tinha trocado de colégio algumas vezes, já tinha tentado até suicídio por conta de situações como essa, e eu fui no colégio conversar, não consegui na conversa, eu tive que bater na Secretaria de Educação mesmo, falar com uma parte lá de psicologia, e aí conseguimos fazer com que a escola respeitasse a identidade de gênero do aluno. Tem aqui uma outra pergunta do Matheus, mas eu acho que essa a gente já falou, né? Como é que foi a aceitação pessoal e o reconhecimento como trans, né? Acho que a gente já falou um pouquinho anteriormente,
Né, Matheus? Essa live vai ficar salva aqui. Agradeço a pergunta. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram por 24 horas e no meu Facebook também, o @Mundo Pedro Fernandes, lá a página. A gente vai baixar e vai falar, porque é realmente muitas dúvidas, né, Léo? Esse caso que você falou da escola, né, ainda acontece muito, né, infelizmente. Acontece bastante, até por infelizmente assim, existem alguns colégios, né, que seguem uma doutrina religiosa e que deixam essa doutrina religiosa atropelar, né, certas questões. Só que esses estabelecimentos que, sendo ele escola particular ou pública, é um estabelecimento público e que vai estar recebendo diversas pessoas. E que o respeito ele tem que estar acima de qualquer tipo de doutrinação religiosa, né? É como foi até aquela pergunta anterior em relação à parte de religião e tudo mais. É, Tem que haver o respeito de todas as religiões, com as suas doutrinações. Assim como a gente exige respeito, a gente tem que respeitar o próximo. Então, essa frase já diz tudo, né? Com certeza. Tem que haver o respeito mútuo. Assim como é respeitada a doutrina da sua religião, você tem que respeitar o direito do outro. Ô, Léo, eu fico imaginando, né, para essa criança na escola, que ela já se descobriu como uma criança trans, né, que a gente sabe que tem muito também aí espalhado pelo Brasil, pelo mundo, como foi difícil para ela, né, esse processo, né, porque quando você se descobre, quando criança, né, as pessoas tendem a não respeitar essa escolha, a não entender, achar que isso vai mudar de alguma forma, e na verdade não, né? Gera um sofrimento maior para essa criança, né? É, com certeza, principalmente porque hoje a informação chega muito mais rápido, né? Quando eu era criança, para mim isso não existia. Eu achava que eu estava ficando maluco, que eu era uma menina lésbica que gostava de se vestir como menino, entendeu? Eu não sabia que pessoas como eu existiam. Agora, a partir do momento que você sabe que pessoas como você existem e que existe um processo que faz com que as pessoas, de uma forma geral, elas te respeitem enquanto a sua identidade de gênero, eu acredito que esse desconforto ele fique maior, porque você sabe que é um direito que você tem e que muitas pessoas não respeitam, né? Então, foi o caso desse adolescente, né? Que, enfim, infelizmente até tentou contra a própria vida por conta desse sofrimento, né, desse desrespeito. Com certeza, né? E existem grupos de apoio, né, Léo, que apoiam e levem essa questão para as famílias, explicando, né, como é Tem. esse processo. E eu Sim, acho sim. Então, e essa live aqui eu acho que foi esclarecedora, principalmente para todo mundo que está nos assistindo e os alunos, né, da Faculdade de Estado, que mandaram aqui algumas perguntas, né, que estão fazendo essa, essa disciplina que é fundamental ter no currículo, né, da sua formação, seja ela qual for. Eu acho que a gente tem que discutir, a gente tem que debater a diversidade sexual, a diversidade de gênero, porque cada vez mais a gente vai diminuindo, né, o preconceito. Não, com certeza, com certeza. Eu acho bem legal desses alunos da faculdade ter interesse de estar falando sobre esse tema, até porque, como a gente falou, né, anteriormente, falta profissional qualificado para estar fazendo o acompanhamento. Hoje, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho é de, por exemplo, ir no ginecologista. Não é porque eu sou trans que eu não tenho que ir no ginecologista. Eu preciso, inclusive, fazer esse acompanhamento. Mas eu ainda não encontrei um profissional que faça acompanhamento de pessoas como eu, né? Então, assim, da mesma forma que foi difícil eu encontrar uma psicóloga, graças a Deus eu encontrei, me ajudou muito. E eu arrisco dizer que existe só um endócrino na cidade que é habilitado para fazer esse acompanhamento, sabe?
que não vai te usar como uma ferramenta de experimento, sabe? Com Então, certeza. assim, por mais profissionais de saúde que tenham interesse de abrir o horizonte para estar atendendo a comunidade trans, né? Porque são pessoas também, com as suas necessidades de saúde básica. Com certeza, Léo. E já quero encaminhar aqui para o finalzinho da nossa live. Se você tiver mais algum recado final, eu quero primeiro te agradecer a oportunidade de você parar aí sua rotina de trabalho nessa quarentena. Eu sei que está tumultuado aí, você está trabalhando pra caramba, mas eu acho importante a gente levar informação assim nessa live sobre esse assunto, né, que ainda precisa ser muito debatido em todo mundo, na verdade, mas eu acho que aqui em Petrópolis, principalmente para Petrópolis, precisa ser debatido, precisa ser discutido e precisa ser visto como política pública, né? Não, com Então, deixa certeza. aí o recado final aí que você queira dar aí para todo mundo. Bom, o recado que eu tenho para dar é o seguinte: por mais que você seja uma pessoa que não tem um entendimento geral do que é uma pessoa trans, ou vamos botar aí um não binário, que poucas pessoas têm o conhecimento do que é uma pessoa não binária, né? E, Você tem que respeitar, porque é um indivíduo. Se a pessoa se apresenta a você de uma determinada forma, então a respeite por isso, com isso, né? Da mesma forma que a gente o respeita, você respeite a gente também. É básico, é uma coisa muito básica e muito simples de ser feita, é o respeito. Isso vem de casa, né? Educação, respeito e amor ao próximo. Ponto. Agora, a forma em que o outro leva a vida, isso cabe ao outro definir como vai ser. Entendeu? Desde que ele não esteja te agredindo, né? E te desrespeitando, ele pode fazer exatamente o que ele quiser, né? Outro recado que eu quero dar é para os meninos trans. Eu não sei se vocês viram os informativos do ANTRA, mas em relação à faixa, ao binder nesse período de pandemia. Galera, use o mínimo possível, tá? Porque naturalmente já é um apetrecho que a gente utiliza para diminuir, né, os intrusos, que se você usar por muito tempo, ele pode gerar alguns danos à saúde. Nesse período de pandemia, o máximo que você puder fazer para usar ele o mínimo possível, faça. Se você é uma pessoa que utiliza mais de uma faixa, pelo amor de Deus, não faça isso. Já não deveria fazer nesse período, muito menos, tá? E é isso aí, gente. Seguir os protocolos, usar a máscara, lavar as mãos, álcool gel e só sair de casa se houver realmente necessidade. Só assim a gente vai conquistar a nossa liberdade o mais rápido possível. é isso aí, Léo. Muito obrigado pelo carinho, viu, querido? Te admiro muito, você sabe disso. Eu E também. Te admiro bastante, você Pedrinho. obrigado, querido. Você falou do trans não binário, eu vou estar aqui com o Léo Arrigue, que é um produtor cultural, meu amigo querido, que é trans não binário, e a gente vai entender melhor do que isso. Então fique ligadinho aí no Instagram, na minha página, arroba Mundo Pedro Fernandes, lá no Facebook, que eu vou estar divulgando. A entrevista que eu acho que vai ser quinta-feira, às 9 horas da noite, a entrevista com o Léo falando sobre ih, não binariedade. Isso. Língua, falar isso. Trava-língua. Tá na língua isso. Obrigado, querido. Um Valeu. abração, viu? Muito feliz de te ver e de falar contigo. E obrigado a quem mandou perguntas, a quem assistiu. Essa live vai estar salva no meu Instagram por 24 horas e no Facebook, lá no arroba Mundo Fernandes. Em breve vai estar lá salva essa live todinha para quem pegou pela metade, quem não assistiu, quem quer tirar dúvida, quem quer conhecer mais o Léo, manda um inbox para ele perguntando. Se não deu tempo de responder aqui, Isso aí. ele vai responder com certeza. Obrigado, querido. Beijo. Obrigadão. Grande Beijo, abraço a gente. todos aí. Obrigado por ter assistido, viu? Valeu. Valeu.
Valeu, beijo. Beijão.